Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Cristo Pai. Jesus nos une. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Muito boa noite a todos, na bendita graça e paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bem-vindos todos ao culto de hoje, culto de adoração da presença do Senhor nosso Deus. A gente vem falando tanto sobre questões que envolvem maturidade, que envolvem crescimento cristão, a partir da experiência que o apóstolo Paulo teve. Ele então começa a compartilhar conosco essa questão da importância do crescimento, da maturidade e do alvo. Qual é o alvo final do nosso crescimento e da nossa maturidade em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para nas mãos de Deus, todos nós podermos servir aos interesses do reino de Deus em todos os seus aspectos na terra, aqui neste mundo. Quero convidá-los a, antes de lermos a palavra de Deus, a termos um momento de oração, pedindo ao Senhor que durante este tempo em que nós vamos estar aqui juntos, possamos ser
conduzidos pelo Espírito Santo na experiência de adoração, na experiência de comunhão e na experiência de aprendizado proposto pela palavra de Deus. Vamos baixar as nossas cabeças, vamos orar ao Senhor nosso Deus, pedindo a sua bênção para este culto. Oremos. Pai, nós lhe agradecemos porque o Senhor nos tomou por filhos em Cristo, mas também como herdeiros do Senhor e co-herdeiros da herança celestial em Cristo Jesus. Senhor, nós nos reunimos aqui através desses equipamentos de tecnologia para celebrarmos o culto ao Senhor, que és o único Deus vivo e verdadeiro, merecedor de toda honra, de toda glória e de todo louvor da parte de todos nós. Ó bendito Deus, nosso Pai, permite que teu Espírito nos conduza durante este culto em justiça e em santidade diante do Senhor. Nós queremos ser aquilo que tu desejas que nós sejamos. Cristo é o nosso modelo, Ele é a nossa base, Ele é o nosso padrão de crescimento. Ele nos deu as linhas básicas, os trilhos, para nele andarmos e seguirmos com a finalidade de chegarmos ao alvo que a busca da maturidade tem para nós. Por isso, Senhor, lhe peço, abençoe a leitura da Tua palavra e abençoe o estudo bíblico em nossos corações, de tal maneira que ao final dele estejamos certos de que sabemos agora um pouco mais do que devemos ser, do que devemos fazer, para podermos alcançar os teus propósitos na nossa vida. Nós desejamos ouvir a tua voz e lhe pedimos que tu nos fales no nome precioso de nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Vamos ler a palavra de Deus na carta aos Filipenses, capítulo 3, versos de 7 a 16. Filipenses, capítulo 3, de 7 a 16. Esse texto é o apóstolo Paulo compartilhando comigo e com você como é que ele entendeu que deveria crescer e amadurecer. Como é que ele entendeu as consequências desse crescimento e dessa maturidade. E que alvo lá na frente ele tinha e que nós também devemos ter na busca da nossa maturidade, na busca do nosso crescimento. Vamos ler então o que é que ele nos disse em Filipenses capítulo 3, do verso 7 até o verso 16. Versículo 7. Mas o que para mim era ganho, considerei como perda para ganhar a Cristo. E, na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas as coisas e as considero como esterco para poder ganhar a Cristo. E seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira eu posso chegar à ressurreição dos mortos. Não que já a tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar o alvo, para aquilo para o que também fui chamado e preso a Jesus Cristo. Irmãos,
Quanto a mim, não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa faço e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Pelo que todos quantos somos perfeitos, sintamos isto mesmo. E se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vos revelará. Mas naquilo a que já chegamos, andemos segundo a mesma regra e sintamos a mesma coisa. É interessante nós sabermos que o êxito de qualquer empreendimento depende, em grande parte, dos alvos que nós temos e queremos alcançar lá na frente. Por exemplo, se atletas não sabem para onde devem arremessar o disco ou o dardo, se os corredores não conhecem o caminho para onde devem se dirigir e seguir para chegar na reta de final, a fim de atingir o local de chegada, dificilmente esses atletas poderão ganhar a prova na qual estão se empenhando. Na vida cristã, as coisas não acontecem de maneira diferente. Os que desejamos e esperamos alcançar, quando nos tornamos crentes no Senhor Jesus Cristo, é uma pergunta que devemos responder. Aonde eu quero chegar? Aonde eu devo chegar após ter crido no Senhor Jesus Cristo como meu Salvador e entronizado Ele no meu coração como Senhor da minha vida? Isso me faz lembrar que o grande pregador do século XVIII, Spurgeon, uma vez ele chamou a atenção de um aluno que lamentava a falta de bons resultados na sua pregação. Então Spurgeon lhe perguntou: caro aluno, você prega esperando que as pessoas se convertam e isso acontece? O jovem aluno respondeu com outra pergunta: não seria muita pretensão da minha parte esperar que as pessoas se convertam através de um pregador inexperiente e de uma pregação também inexperiente como a minha? Ora, na falta de alvos definidos estava grande parte do fracasso daquele jovem pregador. Ele não esperava conversões quando pregava ou quando testemunhava, porque ele se julgava inexperiente e a sua pregação também inexperiente. Ou seja, ele concentrava seus anseios, os seus desejos naquilo que ele era e na maneira como ele fazia. Aí então, o apóstolo Paulo tinha consciência do que queria em termos de crescimento e maturidade cristã, o que é mais normal. Quando uma pessoa tem uma experiência profunda de conversão a Cristo, ela logo em ato seguinte, o Espírito Santo vai lhe comunicando o que a partir da conversão a pessoa precisa acrescentar à sua vida, trazer para a sua fé, para ter um desenvolvimento adequado, constante, seguro, consciente e consistente.
ele, o apóstolo Paulo, ao escrever o que lemos, ele buscava claramente, cada vez mais e mais, o crescimento espiritual. E ele buscava, primeiro, com a finalidade de glorificar o seu Salvador em sua vida. Em segundo lugar, ele buscava tornar-se um crente mais útil aos interesses do reino de Deus, cujo reino agora ele fazia parte. Em terceiro lugar, Paulo buscava alcançar satisfação pessoal como crente em sua vida, ou seja, um crente satisfeito com o desempenho que ele tinha como consequência da presença da palavra de Deus na sua vida e também da presença do Espírito Santo na sua vida. Essas aspirações do apóstolo Paulo podem também ser as nossas aspirações e podem ser alcançadas por nós, como ele, Paulo, também alcançou para a vida dele. Deixe-me lhe pedir um favor, uma gentileza. Volte aí os seus olhares aos versos, o seu olhar ao verso 12, 13, 14 e 15 de Filipenses capítulo 3. Olha só, veja, verso 12. Não que já tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o qual eu fui também preso e alcançado por Cristo. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo pelo prêmio da vocação celestial em Cristo Jesus, nosso Senhor. Pelo que todos quantos somos perfeitos, sintamos o mesmo. E se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vulo revelará. É importante que você entenda o contexto em que a palavra aqui nos chama de perfeitos. Na verdade, não é perfeito no sentido de irretocável, não é perfeito no sentido de impecável, sem pecado, porque aí só Deus o é. Mas é perfeitos no sentido de maduro, de uma pessoa que cresceu, de uma pessoa que já sabe viver discernindo entre o bem e o mal, entre o certo e o errado, entre o que fazer e o que não fazer. Ou seja, eu já sou tão maduro que já sou capaz de começar a discernir o bem e o mal e essas coisas todas outras na minha vida. Então, eu quero chamar a sua atenção para algumas coisas que são importantes que você ouça e que você permita que elas desçam para o seu coração. A primeira coisa é que, para crescer e amadurecer na vida cristã e espiritualmente, é preciso você querer conhecer cada vez mais profundamente a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Foi o que Paulo disse nos versos 12, 13, 14 e 15. Do ponto de vista de um judeu, Paulo era um homem irretocável na religião judaica, um homem completo, um homem maduro. Esse fato constituía o grande orgulho da sua vida, ser um judeu completo, do ponto de vista da sua religiosidade. Porém, houve um dia
em que ele, Paulo, no caminho para Damasco, ele teve um encontro com o Senhor Jesus Cristo, e ele, lá em Atos 9, quando teve este encontro, e foi um encontro maravilhosamente incrível, em que muita gente presenciou e testemunhou este encontro, o que Paulo, após o encontro e o primeiro diálogo com Jesus, o que é que ele, Paulo, decidiu na vida dele? O que é que ele, Paulo, entendeu quando entregou a vida dele a Jesus Cristo? Preste atenção aqui comigo. Enquanto praticante da religião judaica, ele era um israelita puro, completo, perfeito, israelita de pai, israelita de mãe, israelita de práticas religiosas, da tribo de Benjamim. Ele era um sangue puro judeu. Os ensinos que lhe ministraram, tudo que ele aprendeu enquanto judeu, ele levou muito a sério nas práticas da sua vida. Ele era extremamente zeloso pela religião judaica. Ele era extremamente fiel à religião judaica e obedecia à lei de uma maneira, talvez, como ninguém mais obedecesse. Paulo tinha sido circuncidado ao 8º dia depois do seu nascimento. Isso está no versículo 5, aqui de Filipenses 3, quando ele diz assim: circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreu, segundo a lei, fui fariseu. Ele está dando um testemunho de que ele não foi um judeu hipócrita, ele não foi um religioso distante da sua religião, ele não era judaizante na medida que havia tempo, que ele necessitava buscar a religião. Não, ele vivia sua religiosidade judaica 24 horas, porque ele entendeu que isso era a verdade dele enquanto judaizante. Então, ele era um judeu de 5 costados, um judeu legítimo, sério na sua religião. E aí, ele sendo tão sério que ele se filiou à poderosa seita dos judeus, chamada de a seita dos fariseus. Não era qualquer um. Tinha que ser avaliado como um judeu, um praticante irretocável da lei. Ele se filiou então à seita dos fariseus. E ali, à luz da lei, ele, o apóstolo Paulo, foi considerado um homem religiosamente irrepreensível. Até que um certo dia, ele tem um encontro com o Senhor Jesus Cristo. Ele que seguia para Damasco todo orgulhoso, com carta na mão para prender e quem sabe até matar cristãos. Ele seguia com toda a sua equipe de soldados, mas lá no meio do caminho, um grande clarão acontece no espaço. O cavalo em que ele estava assentado e montado assusta-se, corcova levantando as patas e joga Paulo literalmente no chão. Então aquele homem orgulhoso da sua religiosidade, aquele homem de religiosidade irretocável, agora está no chão, literalmente jogado. E aí ele ouve uma voz do céu que lhe pergunta: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele pergunta: quem és tu, Senhor? E Jesus diz: eu sou Jesus, a quem você está perseguindo. Ou seja, neste instante, todo o orgulho dele
está também no chão junto com ele. E o incrível, perante os olhos de todos os seus acompanhantes ali no caminho de Damasco. Nesse dia em que ele tem um encontro com o Senhor Jesus Cristo, algumas coisas extraordinárias aconteceram. Uma delas foi o grande clarão que cegou ele, assustou o cavalo, e todos viram aquele clarão. Uma outra coisa é que, ao cair e abrir um diálogo com Jesus, e Jesus com ele foi convencido de que havia necessidade de mudança total e radical na vida, porque ele era um pecador aos olhos da graça de Deus e de Jesus. E uma terceira coisa aconteceu. Jesus lhe ofereceu uma transformação profunda na vida, uma transformação que Paulo, iria gostar dos resultados e das consequências dela na vida dele. Porque Jesus transformaria os conceitos, transformaria os valores e colocaria Paulo para andar sobre novas doutrinas que mais tarde foram chamadas de doutrinas cristãs. Então, a partir deste encontro com Jesus, tudo aquilo que para ele tinha muito valor e importância, ele vai dizer, lembra-se, no texto que lemos, versículo 7 de Filipenses 3, ele disse: o que para mim era lucro, considerei como perda para ganhar a Cristo. Para ganhar a Cristo. Para conhecer a Cristo. Então, agora maduro, agora absolutamente crescido espiritualmente, essas coisas para ele têm uma razão de ser maravilhosa. Porque no balanço contábil da vida dele, na lei, e da vida dele agora em Cristo, nesse balanço contábil da vida, os valores mudaram de coluna. Saiu daqui, na vida dele, daqui para cá, da lei para Cristo. Para Paulo, agora ele novo convertido, o que mais vale na vida é conhecer a Cristo. Isto é tão importante que ele fala da excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Excelência é uma coisa absurdamente fora do padrão, é uma coisa maravilhosíssima. Aí ele diz que conhecer a Cristo significa identificar-se, ter semelhança e identidade com Cristo e de Cristo. Conhecer a Cristo é assimilar todos os ensinos que Jesus pode dar. E eu me lembro que lá no Evangelho de Mateus, capítulo 11, Jesus diz: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E na sequência ele vai dizer: e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e vocês então encontrarão descanso para a alma de vocês. Ele assimilou, ele entendeu, ele compreendeu os ensinos de Cristo e descobriu que esses ensinos caíam na alma dele, abençoando, enriquecendo a alma dele. Conhecer a Cristo, a excelência do conhecimento de Cristo, é buscar um relacionamento cada vez mais próximo do Senhor Jesus Cristo. Paulo sabia que conhecer a Cristo e ser achado em Cristo era o melhor para a sua vida. Por isso,
implicava em que ele devesse incansavelmente seguir na busca tanto do crescimento cristão quanto do amadurecimento espiritual. Ele tinha consciência de que não poderia ficar no ponto de partida quando ele tinha se convertido à pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ele sabia que da parte de Deus haviam algumas coisas maravilhosíssimas para ele. Por isso, ele vai declarar: quero conhecer a Cristo e ao poder da sua ressurreição e a participação nos seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para, de alguma forma, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Qual era o alvo que Paulo tinha na sua vida? E que, se ficou registrado, também passa a ser o alvo da nossa vida. Conhecer a Cristo, conhecer a excelência da pessoa dele, conhecer os aspectos que envolviam a sua ressurreição, conhecer os sofrimentos dele por mim e por você, e nos tornarmos semelhantes a ele na sua morte. Com que objetivo? Para que, de alguma forma, pudéssemos alcançar também a ressurreição dentre os mortos. Aquela que ele disse lá no Evangelho de João, capítulo 11. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. Crês tu nisto? Meus queridos, crescer sem alvo não é crescimento. Crescer sem alvo, amadurecer sem alvo, você não chegará a lugar nenhum. Crescer em Cristo e na excelência do conhecimento de Cristo fará que a nossa vida, cada dia, se torne parecida com a vida dele. Encerro nesta noite para continuar na semana que vem, dizendo o seguinte, que como o apóstolo Paulo, possamos, eu, você, possamos nós, ter o desejo profundo de querer conhecer a Cristo, a excelência da pessoa dele, e isso em profundidade, porque isto nos garantirá chegarmos ao alvo pelo prêmio da soberana vocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Vamos orar? Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, quero orar agora por aqueles que ouviram esta mensagem, este estudo. Orar, ó Deus, no sentido de que o Teu Espírito Santo ajude cada um de nós a desbloquear o que está bloqueando o nosso crescimento, a nossa maturidade. Tirarmos da nossa vida aquilo que não devia estar presente, para que possamos olhar única e exclusivamente para Jesus Cristo e assim buscarmos nele o conhecimento dele, a excelência do conhecimento dele, para chegarmos ao que tu desejas que nós chegamos, Pai. Abençoa o estudo na nossa vida. Abençoa, Pai amado, as pessoas que eventualmente estejam questionando a tua ausência nesse momento dessa crise.
Ainda que o Senhor não está ausente, mas para alguns é assim. Abençoa aqueles que estão com medo da doença, aqueles que por consequência desta crise já estão passando situações de grande e profunda carência social, financeira e familiar. Ó Deus, abençoa aqueles que estão em crise profissional, abençoa aqueles que estão com doenças emocionais, doenças psicológicas consequentes desta crise, Pai. Ó Deus, toma o teu povo em teus braços, cerca-os com a tua graça e ajuda-os a esperar com paciência no Senhor, pela certeza de que o Senhor não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Ao contrário, como prometeu-nos o Senhor Jesus Cristo. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Como o Senhor nos falou pelos lábios do apóstolo Paulo em Romanos 8, porque sabemos que todas as coisas contribuem justamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo os teus propósitos. Ó Deus, que nenhum filho, que nenhuma filha do Senhor, nesta crise, saia dos teus propósitos, saia dos teus braços, abandonem a tua graça, pela frustração de achar que o Senhor não está presente, que o Senhor não está vendo, que o Senhor não está se importando. Ó bendito Deus, tem compaixão e misericórdia de nós. Ajuda-nos na nossa incredulidade, ajuda-nos a seguirmos crendo nas verdades da tua palavra. Nós estamos embaixo da garantia de Jesus que disse: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vocês, pedi o que quiserdes e vos será feito. Cuida, Senhor, de cada um que participou deste culto. Cuida das suas famílias, dos seus assuntos, dos seus medos, das suas dúvidas, das suas ansiedades. Cuida, Pai amado, porque é isto que nós lhe pedimos, pela certeza de que o Senhor é fiel nos seus cuidados. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Nunca faltaste
Meus queridos, minhas queridas, aí está. Voltaremos na próxima semana na sequência do assunto. Espero que você esteja conosco, porque é uma série de estudos em sequência bíblica. Então, não falte, esteja conosco no culto da semana que vem. Tenham todos uma boa noite na bendita graça e paz do Senhor Jesus Cristo aí no seu lar, aí na sua casa. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Creia no Senhor, confie nele e o mais Ele fará. Tchau. Uma boa noite a todos vocês.